Olá, tudo bem? Como é que vão os estudos de vocês? Estão realmente estudando muito, fazendo as atividades? Então, nós já concluímos o nosso conteúdo da segunda avaliação, que foi o capítulo 5. Capítulo 4, capítulo 5, segunda avaliação, só relembrando, não fizemos ainda a primeira, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fizemos um trabalho para a primeira avaliação. Então aqui, na aula de hoje, apenas eu vou passar algumas orientações para a resolução desses exercícios que ainda não foram corrigidos, que não vai ser corrigido agora, né? Só lembrando que os exercícios, as atividades da primeira avaliação nossa já foram corrigidos, a gente volta a rever, comentar eles, tirar algumas dúvidas em aulas presenciais durante revisões antes das provas. Aqui nós temos da página 61 até a página 62 que eu estou pedindo para a gente fazer. Ainda tem mais atividades que depois podem ser marcadas para fazer. Então, o objetivo dessa aula vai ser uma aula rápida, é somente para orientar vocês, né, já que a gente não está tendo aulas presenciais, como vocês vão responder essas atividades. Nós não vamos corrigir, essas são apenas orientações para a resolução, para vocês responderem. Então, na primeira questão aqui, a gente tem umas letras, né, dentro de um quadrado aqui, e temos duas categorias, do reino à espécie. Observando que o reino aí é o quadrado maior que engloba todos os outros. E a espécie, o menor que fica dentro de todas as outras categorias. Então, nós temos essas letras aí e a partir daí vocês vão dizer qual grupo que cada letra dessa aí representa. Por exemplo, o grupo B, aí vocês vão dizer se o B, se é uma ordem, se é família, se é classe, se é reino, se é espécie, etc. A mesma coisa acontece com as outras letras, letra D, letra E, letra F, letra C. Vocês vão dizer a categoria que elas representam, né? E na segunda questão nós temos aqui uma definição e pede-se para você dizer qual é esse conceito. A definição é o seguinte: conjunto de organismos capaz de cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Aí vocês vão dizer que qual é esse conceito, né? Se é o conceito de espécie, se é o conceito de gênero, o conceito de classe, o conceito de reino, né? Vocês vão dizer qual é esse conceito. No item 3, nós temos aqui o nome de dois organismos. As onças pintadas, né? Aliás, as onças pintadas, de modo geral, elas recebem os mesmos nomes científicos, pantera onça. E vocês vão responder por que é que elas recebem o mesmo nome científico. Todas as onças pintadas recebem esse mesmo nome. No item 4, nós temos aqui alguns anfíbios brasileiros, inclusive ameaçados de extinções, né? E os nomes científicos. Então aqui a gente tem os nomes populares deles e os nomes científicos. Depois a pergunta é essa: quantos gêneros e quantas espécies diferentes aparecem nessa lista? Então vocês vão considerar essa lista aí dos 5 exemplos. São 5 exemplos aí, cada lista já tem um nome comum e o nome científico. Aí vocês vão dizer quantos gêneros vocês têm aí e quantas espécies, né? Vão apenas responder quantitativamente, tantos gêneros quantas espécies. Na questão 5, a questão 5 é um tipo de atividade que cai bastante, inclusive até em vestibulares, né? E recentemente nos Enems. Diz o seguinte: se duas espécies de organismos pertencem a uma mesma classe, elas pertencerão obrigatoriamente, né?
Aí vocês vão marcar a alternativa correta, porque se elas é de uma mesma classe, obrigatoriamente elas vão ter que pertencer a um desses 4 grupos aí. Aí vocês vão marcar o grupo que se refere à opção correta. Essa sexta questão também é um tipo de questão muito comum em vestibulares e no Enem. Ela se refere à nomenclatura, a forma correta de se escrever os nomes científicos. Vocês lembram que nós vimos as regras, né? E aqui está escrito o nome do homem, da espécie humana, né? O nome da espécie humana. Aí vocês vão marcar entre essas opções aqui qual a forma correta de escrever. Aqui tem várias formas escritas, você observa que a primeira, todas duas com iniciais maiúsculas, a segunda, a primeira com inicial maiúscula e o segundo nome minúsculo, a terceira com os dois minúsculos, a quarta com o primeiro minúsculo e o segundo maiúsculo, a quinta opção só um nome e a sexta também só o outro nome, que no caso seria o primeiro nome do ser humano, né? E o penúltimo aí é o segundo nome do ser humano. Então vocês vão marcar qual a opção mais correta para se escrever o nome científico da espécie humana. Apenas uma opção está correta. No item 7 diz que a espécie humana atual recebe a denominação de Homo sapiens, mas já existiram outras espécies que podem ter sido nossos ancestrais, como os Australopithecus, afarenses, né, o Homo erectus. Aí, há cerca de 200 mil anos existiam outras espécies aparentadas, evoluindo com a nossa. Homo neanderthalensis. Aí vocês vão dizer o seguinte: quantas espécies são mencionadas no texto? Aí vocês vão também dizer a quantidade de espécies, quantitativamente. Quantos gêneros? E aí qual seria o nosso parente evolutivo mais próximo, né, do homem? Aí, entre esses aí, qual seria o que é mais próximo, né, do homem e por quê? Na página 62, questão 8, vocês têm aqui o seguinte: vários seres vivos, né? Nomes de vários seres vivos. Entre esses seres vivos aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão classificar, né, esses reinos aí. Então, eu até já tinha falado um pouco no final da aula anterior, né, como vocês iriam responder essa questão aqui. Você tem o bolor. O bolor é um tipo de fungo, né? Aquele que dá alimentos, por exemplo, pão, etc. Abelha, cogumelo, roseiras, etc. Então aí vocês vão dizer o reino aqui, esses elementos pertencem, né? Aí o autor até cita aqui os reinos que vocês vão usar para classificar: o monera, o protista, o plantar, animal e fungo. Ou seja, ele cita aqui os 5 reinos em que cada um desses seres vivos aí estão enquadrados. E por último, a gente tem uma questãozinha aqui, de olho no texto, né? Isso aqui é um texto que vocês vão ler e vão fazer uma interpretação dele, né? A respeito do novo gambá que foi identificado na Austrália. Então, quando vocês lerem o texto, vocês vêm para a perguntinha aqui abaixo que vai dizer o seguinte na letra A: a que gênero pertence o gambá, né? Esse gambá aí australiano, né? E na B, as características dos gambá foram utilizadas para definir a separação em 2 espécies, ou seja, eles são classificados em 2 espécies distintas. Vocês vão dizer quais são as características que levaram a se fazer essa classificação dos gambás em espécies diferentes, em 2 espécies diferentes. E finalmente diz o seguinte: se o cientista estiver correto, você esperaria encontrar na natureza filhos resultantes do cruzamento entre os 2 tipos de gambás? Vocês vão responder aí se sim ou não, ou seja, se esses 2 tipos de gambás seria possível cruzar entre si e gerar descendentes, sim ou não, né?
Só lembrando que nós vimos lá que para gerar descendentes tem que ser um cruzamento entre indivíduos da mesma espécie, para gerar descendentes férteis. Então, gente, a aula de hoje é somente isso aqui. Amanhã a gente já inicia o nosso novo conteúdo, né? Trabalhando com os vírus, né? A gente já começa o nosso novo conteúdo que já será referente à terceira avaliação. Então, até amanhã. Bons estudos para vocês. Não deixem de fazer as atividades. Depois a gente volta para corrigir essas atividades, provavelmente em aula presencial, se não for possível, pelo menos em videochamada, para ficar mais claro para vocês a correção e a gente poder tirar as dúvidas que tenham apresentado. Até a próxima aula.